Fala galera, beleza? Bom, como prometido para vocês, eu sempre venho contando a história de alguns atletas meus. Hoje, nada mais do que o Luan. Cara, seja bem-vindo aí. É uma honra ter você aqui e contar um pouco da sua história. Querendo ou não, dia 19 de agosto a gente vai ter uma seleção de atletas. E quem sabe também eu não posso contar a sua história aí. Bom, o Luan, ele apareceu lá na minha academia, você tinha mais ou menos uns 16 anos, 16 né, Luan? anos. Hoje 16 você tá com 17, 26 anos. Hoje o Luan tá com 26 anos. E eu lembro quando o Luan apareceu, eu lembro que o irmão dele falou, cara, meu irmão ele quer ser atleta de fisiculturismo e tal, tinha outras pessoas que comentavam do Luan. E aí eu lembro quando ele apareceu na minha academia, ele ficava treinando e ficava me cuidando lá, né, querendo trocar uma ideia comigo, eu lembro muito bem disso. E aí no dia que eu chamei ele para poder conversar, eu falei, cara, qual que é a sua história, né? Por que você gostou, por que você tem vontade de ser atleta de fisiculturismo, sendo que ele nem tinha contato com atleta? Como é que foi isso aí, Luan? Na minha infância, eu era bem gordinho, aí comecei a pular corda em casa, fazer uma dieta bem radical, isso aí com uns 9, 8 anos. Aí com uns 13 anos meu irmão já entrou, meu irmão que é mais velho, 8 anos mais velho que eu, entrou na academia. Eu doido para entrar na academia também, minha mãe e meu pai não deixavam na época. Tinha toda uma questão dos avós deles, né? Contavam história que não podia fazer treinamento de força quando a criança é muito nova. Aí não deixava até que... Então montei uns pesos de concreto. Tanto os pesos pequenos quanto os pesos grandes. Aí fiz aqueles pesos de concreto, naquelas latas de tinta, coloquei embaixo da cama. Conversei com meu irmão para o meu irmão comprar um suplemento. Lembro até hoje, meu primeiro suplemento foi creatina. Falei, Rony, compra um suplemento para mim. Ele foi e comprou tudo isso escondido dos meus pais, né? Aí eu chegava de noite lá em casa, ligava o som no último. Pra eles não perceberem que você estava... Começava a fazer supino, fazer exercício de bíceps, só que sem nenhum conhecimento, né? Você fazia supino na cama. Fazia supino na cama, só que eu não tinha nenhum conhecimento, fazia alguns exercícios, né? Só que isso foi rendendo... Isso aí você tinha o quê? Uns 12 anos, Luan? Tinha uns 12 anos, 12, 13. Tinha uns 12 anos. Aí até que então fui batendo nessa tecla de treinar pra minha mãe. Por volta ali dos 14 anos, então ele falou assim, faz inscrição lá. Aí, na academia. Aí comecei a crescer, uns 3 meses meu pai falou, para de treinar, esse negócio vai fazer mal pra você. Aí parava de treinar, aí voltava nesse embate com meus pais novamente. Aí você ficava tipo 1 ano sem treinar? Eu ficava ali em torno de uns 4 meses sem treinar. Eu treinei 3 meses, ficava uns 4 parados, aí retornava. Ou seja, você tinha que crescer, murchar, ficava nessa... Dessa forma. Aí voltava pro embate com eles de novo, né? Aí eles deixavam eu retornar novamente. Na hora que eu começava a desenvolver o corpo, Luan, para de treinar. Engraçado que assim, né, cara? Se a gente parar pra pensar, você não teve um cara ali, por exemplo, da família, nem o seu irmão, porque o seu irmão também não gosta de treino, que fala assim, quem que foi o seu maior incentivador a estar fazendo atividade física, ou estar procurando musculação? Você não teve, né? Quando eu entrei na academia, eu comecei a assistir os vídeos do Arnold. Lembro até hoje, meu primeiro filme que eu assisti foi o Pump Iron. Aí conversei com o instrutor lá da academia, não vou me recordar o nome. Eu falei, velho, olha que massa esse físico aqui, eu queria chegar nesse físico aqui, como que eu faço? Ele falou, Luan, isso dá muito trabalho, não sei o que. Contou toda uma história pra mim, né? Que hoje eu vejo que não é dessa forma, né? Aí vou voltar à história da academia novamente. Daí voltei na academia e comecei a bater de frente com meu pai naquela época, né? Falei, pai, poxa, eu tô indo bem na escola, tô trabalhando, tô fazendo tudo certo. Falei, cara, eu quero praticar um exercício físico, quero melhorar minha saúde, quero melhorar meu condicionamento físico. Quando você era gordinho, você tinha vergonha do seu corpo? Quando eu era gordinho ali por volta de 9 anos, tinha vergonha. Tipo assim, daí eu falei, preciso mudar. Foi que você teve o gatilho. Aí comecei a pular corda, aí vi que meu irmão entrou na academia, fiz os pesos. Começou a ver os vídeos do Arnold e começou a empolgar.
Comecei a empolgar. Aí, o que eu vejo que mais me ajudou a dar aderência na academia foi minha ansiedade. Porque eu era muito ansioso quando, por volta desses 13 anos. Aí, quando eu treinava, eu ficava bem mais relaxado. Falei, putz, isso aqui é uma maravilha para quem é ansioso. Falei, cara, show de bola. Falei, isso aqui vai ser meu remédio. Treinava. Aí foi quando eu comecei a ir de frente com meu pai, né? Falei, poxa, pai, tô indo bem em tudo, por que eu não posso treinar, né? Aí foi que essas nossas discussões liberou a academia, né? Aí sempre ouvi a história do CTA, né? Tinha atletas, os caras treinavam sem camiseta, os caras eram shapeados, coisa e tal. E tinha um amigo do meu irmão que trabalhava lá, o Eric. Aí eu falei pro meu irmão, velho, vamos treinar lá no CTA, vamos treinar lá, porque no bairro chegavam as histórias da academia do CTA. Dos atletas. Pô, eu via lá que os caras ficavam até meia-noite lá, uma loucura, treinando loucura. Eu falei, cara, tem que conhecer. E eu nessa empolgação, porque eu tinha assistido o Pump Iron, fiquei numa empolgação muito grande. Falei, cara, eu preciso participar desse esporte. Aí conversei com meu irmão levou eu lá na academia do CTA, na Corpus. Aí lembro até hoje. Realmente eu fiquei prestando atenção em você. Estava no agachamento, treinando. Não me recordo quem que era que estava treinando na época. Sei que vocês eram bem desenvolvidos. Um atleta. Sei que vocês eram bem desenvolvidos de físico. Eu falei, caralho, na minha academia nunca tinha visto uns físicos daquilo. Eu falei, caralho, esse cara é desenvolvido aqui mesmo. Isso ele tinha 16 anos de idade. Esse cara é diferente. Aí na hora que nós estávamos para ir embora, o Eric gritou o Carlão. Falou, Carlão, aqui o irmão do Luan aqui, ó. Aí nós tava bem na saída, o Carlão falou, levanta o short. Eu levantei o short, mostrei a perna para ele, forcei a perna assim. Só que ele já sabia dessa história, né? Que eu tinha essa empolgação de querer competir um dia. Já tinha me contado da sua história. Aí ele falou, volta aí 4 horas da tarde amanhã. Eu falei, beleza. Eu novão lá, peguei minha bicicletinha 4 horas da tarde lá, subi lá pra Moreninha. Eu moro acho que uns 5 km lá de distância da Moreninha, da minha casa Moreninha. Fui de bike pra lá. Aí, o que a gente vai treinar? Esse dia tava infestado dos guri do CTA. Tava todos os atletas lá. E aí eu lembro que nesse período aí, você havia me contado, né? Eu falei, cara, porque eu sempre gosto de saber das histórias, da história de cada atleta, né? O porquê que o cara quer ser fisiculturista, por qual que é a história que vem por trás disso. E aí quando o Luan me contou a história dele, que o pai dele não deixava treinar, que ele juntava pesos embaixo da cama, que ele aumentava o som, que ele tomava suplemento sem nenhum tipo de orientação. Aqui dali eu falei, cara, esse menino tem algo diferente. E realmente, naquela época, o Luan com 16 anos, eu já via que a genética dele também era uma genética diferenciada. Só que eu precisava ver até onde realmente ele queria levar aquilo dali adiante, né, Luan? E aí, pô, pra entrar na equipe naquela época, tinha um monte de detalhezinho, né? Então, pô, tem atleta que demorou 2 anos, tem atleta que demorou até 3 anos, tem atleta que chorou e não conseguiu entrar. Então a gente tinha umas regrinhas naquela época. E o Luan, quando eu falei assim, você vem amanhã e aí 4 horas, ele falou, o que a gente vai fazer? Eu falei, a gente vai fazer um treino de perna, vamos embora? Aí ele falou, vamos embora. A gente começou com agachamento, né, Luan? Sim, agachamento. Eu lembro que eu perguntei assim, cara, com quanto você agacha? O Luan tinha 16 anos, ele falou assim, cara, eu acho que o meu máximo foi 30, 40 de cada lado, alguma coisa assim. Eu falei, beleza, eu falei, vou te acompanhar e vou ver o que você, até onde vai dar isso aí. Aí eu lembro que a gente fez um aquecimento e tal, e a gente chegou, coloquei 40 no agachamento, falei, vamos ver como que você tá agachando. Ele agachou muito bem, e falei, vou colocar 50, vamos embora? Bora. Aí ele olhou pra mim, em momento nenhum, ele falou assim, ele só falou, olha, eu nunca fiz, mas vamos embora. Se você tá falando que eu tô indo bem, vamos embora. E aí a gente colocou 50, ele fez, colocamos 60, ele fez, e execução muito boa. Acho que a gente chegou a agachar com 70 de cada lado naquela época, cada lado. Com 16 anos. A academia inteira parou, porque eu já estava gritando na orelha dele, porque eu queria dar aquela energia para ele, aquela energia de competição, de atleta, para ver se realmente era aquilo que ele queria para a vida dele, num bom sentido. E aí a gente foi continuar o treino. A gente foi pro leg,
A gente praticamente aumentamos as cargas dele e ele extremamente empolgado. E eu lembro que os meninos da equipe falaram assim, pô, realmente tem algo dentro desse guri que ele realmente tá gostando ali. E aí eu lembro que nesse dia eu peguei e te entreguei a camiseta do CTA. Foi bem-vindo à equipe. Eu lembro que no leg, lá na hora do leg, a gente tava acho que beirando 400 quilos no leg, foi algum peso assim. Sim. Aí você sempre aumentando, falava, você vai? Eu falei, vou, sim, bora. Você o momento todo. Aumentava, você vai, bora. Sim. Falei, bicho, esse bicho vai ficar puto comigo. Toda hora, vai, eu vou. Você não desistiu em nenhum momento. Aí na hora que beirou os 400 quilos lá, ele falou, velho, parabéns, você tá dentro da minha equipe, velho. Você tem sangue no olho. Aí fui lá na recepção, pegou uma camiseta branca, tenho até hoje essa camiseta, tem até hoje meu guarda-roupa essa camiseta, 10 anos. 10 anos, aí... Cara, já tem 10 anos, hein? 10 anos. Aí falou, velho, você tem sangue no olho. Aí terminamos o treino de perna. Você foi lá na salinha conversar comigo, lá na recepção. A gente ficou um de frente pro outro conversando. Me explicou bastante coisa da equipe. Falou, velho, você gosta do bagulho mesmo? Eu falei, velho, gosto. Falei, tô aqui pra fazer o trampo. Eu falei, velho, beleza então. Aí ele falou, velho, você vai ter que confiar, você vai ter que falar tudo pra mim, você vai ter que falar talvez coisas que talvez nem fale pro seu pai, você vai ter que falar pra mim. Eu falei, velho, tô dentro, velho. Falei, tô Exatamente. dentro. Porque na hora que eu pego pra fazer uma coisa, pô, eu não desisto, não paro. Sim. E eu já gostava daquele negócio, me fazia bem, tá dentro de uma academia, me relaxava, me dava motivação de vida. Era o que você tava esperando, né? Querendo ou não, né, cara? Aí, cara, ficamos conversando, mas queria que mais de hora. Aí, no próximo dia, fui treinar com você novamente. Naquela época, você me ensinou muita coisa de treinamento. Muita coisa. Queria que eu fiquei, acho que uns 40 dias treinando com você direto. Pra poder pegar... como? Sim, aí mudou totalmente minha cabeça de treinamento. Porque eu treinava numa academia de bairro, né? Que não era voltado pra atleta, né? Aí quando eu cheguei lá no CTA, já com sua bagagem lá, trabalhando com atleta, meu Deus do céu, chegava, pegava minha bicicletinha, ia, chegava lá, o Carlão moía no treino, meu Deus, voltava pra casa. Arrebentado e feliz. Feliz, e de novo no outro dia. Foi até então que você falou, velho, vamos fazer um trabalho pra campeonato X. Falei, show, vambora, tô dentro. O seu primeiro campeonato, você estava com 17 ou 18 lá? Meu primeiro campeonato, creio que eu estava com 17 anos. Foi pela IFBB, né? Não, foi pela NABA. Foi pela NABA? Foi um campeonato estadual daqui. Não me recordo que campeonato que era. Não sei se era um campeonato que não tinha federação, alguma coisa assim, eu não me federação recordo. Tinha, mas eu não me lembro, minha cabeça também é um pouco ruim, até pelo fato da quantidade de atleta, né? Mas eu lembro que você estava com 18? Não, 17, né? 17 anos. E aí você participou na categoria Sub-Júnior, não foi isso? Sub-Júnior, isso mesmo, foi Sub-Júnior, tinha uma divisão. Aí você ficou, na Sub-Júnior você ficou em que lugar? Na Sub-Júnior, eu acho que eu fiquei em segundo, se eu não estou me enganado. Foi na época você perdeu do Gabriel. Do Gabriel Michelin. E teve uma outra categoria que você participou também. Foi também que eu subi. Você ficou em primeiro lugar, não foi? Com o Jefão. Não me lembro que categoria que era. Eu lembro uma categoria... É uma categoria que não tem, acho que hoje. Eu não me lembro, mas era uma coisa de... Bom, eu não vou lembrar, mas eu lembro que você tinha ficado em primeiro em uma. Sim. E aí você ficou em segundo na Júnior, que você perdeu do Gabriel na época, sim, né? Do Gabriel Michelin. Depois desse campeonato, que foi com 17 anos, qual foi seu outro campeonato que você participou depois desse, você lembra? Não me recordo, mas a gente sempre pegava, aí depois desse ano a gente sempre pegava um estadual, competia aqui, creio que a gente foi para Corumbá no ano seguinte participar de um campeonato lá. Você foi para Corumbá, e aí você ganhou aí lá. Aí no ano seguinte a gente foi para Três Lagoas também. Então, em Corumbá você ganhou. Sim, Corumbá ganhei. Aí você estava com 18. Aí 19 anos você foi para... Creio que nós fomos para Três Lagoas. Três Lagoas. Aí teve um campeonato brasileiro que eu acho que no ano seguinte depois. Três Lagoas você ganhou também. Três Lagoas ganhei também. Aí você foi pra na adulta, no overall, e não ganhou, né? Teve um rapaz lá que ganhou, né?
Na época a gente já... Não foi o primeiro campeonato que a gente colocou você na adulta? Não me recordo dessa... Porque você ganhou na sua categoria, ganhou na júnior, aí ganhou na adulta, foi pro overall, na adulta. Só que aí você perdeu para um cara lá de Três Lagoas, se eu não me engano. Aí depois disso você foi participar pelo brasileiro aqui em Campo Grande, não foi? Em Campo Grande. Que foi pela NABA, né? Foi pela NABA, isso mesmo. Aí você ficou em terceiro lugar, né? Foi. Nessa época ainda a NABA era muito forte, né? No Brasil, aqui no estado também. Era uma federação bem competitiva. Você sabe que ano que foi isso daí, Luan? Não lembro, Carlão. Faz hora, cara. Faz hora. Nós tá trabalhando 10 anos junto, cara. Tanto de campeonato que a gente não participou. Bom, aí eu lembro que você ficou em terceiro nesse que teve aqui um campeonato brasileiro pela NABA, ele ficou em terceiro. E aí a gente fez uma baita de uma preparação. Que foi em São Paulo, Ribeirão. Foi quando a gente migrou para IFBB. Não, você não foi campeão pela NABA? Verdade, isso mesmo. Lá em São Paulo, verdade mesmo. Você foi primeiro campeão pela NABA. Pela NABA, 17 atletas que teve na categoria júnior. Foi Ribeirão Preto, né? Foi São Paulo, foi em Osasco. Foi em Osasco, em São Paulo. Era a época que ainda a NABA estava bem forte. Aí você foi campeão brasileiro na júnior. Na júnior. Você participou da adulta nessa vez? Não participei. Nós participamos só da júnior. Mas eu lembro, cara, aquela época que, assim, querendo ou não, a gente estava sempre batendo na trave. Porque, querendo ou não, você participou os estaduais, você tinha começado a aparecer um pouco mais, ganhava e às vezes perdia do Gabriel, e aí começou a se posicionar um pouco mais. E aí depois veio já um brasileiro para cá, que teve, não sei se teve mais, eu acho que de 30 atletas, né? Foi bastante atleta. Aí você ficou em terceiro lugar. E depois disso aí a gente já foi para São Paulo, onde você se consagrou campeão brasileiro pela NABA. Sim, verdade. Que foi a nossa primeira conquista, assim, que fala, putz, foi um shape, era o que a gente precisava, né, cara? Um shape fantástico que a gente conseguiu apresentar nesse... A gente vai mostrar para vocês aí essas fotos no decorrer do vídeo. E depois, Luan, a gente resolveu migrar para IFBB, que era uma federação que na época estava forte. Não tinha NPC, né? Não, nessa época que eu migrei, não tinha ainda. Até que a gente, nesse campeonato da IFBB, subi com vários atletas de nome. Você competiu contra o Felipe Moraes, Moraes e o outro não vou me recordar. Creio que tinha 3 atletas de peso na minha categoria. Isso foi em 2018. 2018. Na IFBB. 2018 na IFBB. Isso também no brasileiro, que também foi em São Paulo, né? São Paulo também, Ribeirão Preto. Esse foi em Ribeirão Preto. Fiquei em terceiro lugar nesse campeonato aí. O Felipe Moraes ficou em primeiro, né? Felipe Moraes ficou em primeiro. Teve um outro atleta do Júlio que ficou em segundo. Da Max ficou em segundo e eu fiquei em terceiro. Mas a categoria estava bem recheada de atleta. O nível estava super forte. Consegui uma colocação muito boa. Esse foi o campeonato que faltava tantas gramas para abaixar e você ficou cuspindo. Eu falei, cospe? Não, o que foi o de 2019. Que eu me consagrei. Então peraí que a gente já conta. Foi em 2019. Bom, nesse você foi para adulta, né? E aí eu acho que na adulta você ficou entre o top 6 ali, não foi? Foi. Eu acho que foi o top 6. Em 2018, né? Creio que eu fiquei no top 6, se eu não tô blefando. Isso foi em 2018. Aí em 2019 eu falei, cara, a gente precisa terminar a nossa carreira. O ciclo da IFBB, no caso. Vamos terminar o ciclo da IFBB com chave de ouro. Falei, a gente precisa ganhar na IFBB para, consequentemente, ir na federação, que na época já estava fazendo um pouco mais de nome, que já era a própria NPC, né? NPC, correto. E aí a gente fez um trabalho muito foda, né? A gente tem as evoluções do Luan, e aí ele conseguiu se consagrar campeão brasileiro, né? Foi esse campeonato aí que... E assim, eu tava num peso acima, né? Eu falei, Carlão, velho, tinha dado lá, acho que umas 200 gramas, 100 gramas de diferença para me pegar uma categoria menor. Liguei pro Carlão, falei, velho, faltou poucas gramas aqui para mim na categoria baixa. Falei, o que você acha? Velho, dá um jeito aí.
A mulher falou, velho, você tem meia hora pra voltar aqui e seu peso bater. Eu falei, velho, show de bola. Daí forcei mijar, aí fiquei cuspindo. Aí na hora que eu voltei pra pesar, o peso já tava batido em cima. Eu falei, show de bola. Eu falei, peguei o nível máximo ali da categoria, vai dar bom. Aí nesse campeonato de 2019, você ganhou na Júnior. E tinha o overall da Júnior. Da Júnior, né? Também, ganhei também. Porque era assim, na Júnior na época era abaixo de 75 quilos, certo? E acima de 75 quilos. Era duas divisões. Aí você foi pro overall com o Lucas Garcia. O Lucas Garcia, que hoje também é pro, né? Então você já enfrentou bons caras aí. Vixe, né? Foi bom. E daí de 2019 você praticamente parou, né? Depois de que você foi campeão brasileiro. Nós estávamos em preparação, aí veio questão de Covid, aí os campeonatos parou, eu realmente tive que parar minha preparação. Aí aconteceu muitas mudanças na minha vida, até que eu conversei com você, falei, Carlão, vou dar uma pausa aqui, vou arrumar as coisas, mas... Vamos arrumar primeiro o que você tem de prioridade. Vai ser momentâneo, vou te procurar. Até que então, ano passado você me ligou, falou, e aí Luan, vamos voltar com não sei o que, até que você ligou pro meu irmão também, falou, Rony, e aí o Luan, como que tá, não sei o que, eu tava arrumando minha vida, falei, velho, vou voltar, porque fisiculturismo hoje é minha paixão. Sim. Minha paixão, é meu trabalho, é minha vida hoje. Não, desde que você, se a gente for parar para contar toda a sua história, né, Luan, você entrou muito novo na equipe, e querendo ou não, de tanto que você pegou amor pelo negócio, você hoje é formado em nutrição, você é nutricionista. E hoje você tem sua clínica. Então, querendo ou não, por mais que você tenha parado esse período de 2019 para frente por conta dos reveses e por conta das prioridades, o seu trabalho continuou, né, sendo feito, só que de outra maneira. Sim, né? Eu não parei de treinar. Uma coisa que me ajudou muito, não parei de treinar, mantive na academia, que a academia é um remédio para mim. E hoje você está ajudando um monte de gente. Sim, com certeza. E estamos voltando novamente nas competições. Então esse ano vocês vão ver o Luan novamente nos palcos. E não é só eu que fico enchendo teu saco, porque todo mundo sabe que você tem potencial. A sua genética, querendo ou não, a gente sabe que é uma genética favorável, até pelo fato, vamos parar para pensar aqui, né? O que o Luan já fez na vida dele, que fez ele ficar grande, né? Então a gente sabe que foram pequenos estímulos que fizeram, né? E bons querendo ou não, a sua resultados. dedicação, todo o seu esforço, a gente sabe que realmente... Sem contar o acompanhamento, né? Tipo assim, eu tive... Na minha vida eu tive muita sorte, né? Tipo assim, um cara distante, querendo ou não, de um bairro, vai lá no outro bairro encontrar com um treinador. O que eu gosto do Carlão hoje, assim, fala, é um cara que vai... Sim, tá preocupado com a minha questão atlética, mas é um cara que também vai conciliar a questão da minha saúde. Exatamente. A gente sempre termina um campeonato, Luan, vamos dar um descanso, vamos recuperar as coisas. Loucura, né? Não. Até então que uma galera da minha época aí, galera tá tudo fodido de articulação, ou passou por alguns problemas, né? A gente, graças a Deus, a gente vem sempre cuidando isso, né? Sim. Porque, querendo ou não, é como se fosse um carro de competição. Você tem que estar dando manutenção nesse carro, você tem que estar cuidando para esse carro não estragar. E você sempre frisou isso aí, Luan, vamos cuidar aí, vamos ver como tá o shape, vamos ver... Saúde. Isso aí é um fator interessante. E questão psicológica também, o Carlão pesa muito também nisso aí, tipo assim, igual lá, algumas vezes eu viajei e não deu pra ele ir, aconteceu umas coisas que a história é bem longa, né? Se a gente for parar pra contar a história aqui, a gente vai ter que fazer um podcast. Tanta coisa que a gente, nesses 10 anos aconteceu. Aí, né? Que a gente tem história, né, Luan? Então, foram bastante campeonato, a gente... Enfim. Bom, mas agora a gente está aqui novamente, né, trazendo um pouco da sua história pra galera. A gente fez a missão de ser campeão na NABA, a gente fez uma missão de ser campeão pela IFBB, e foi nos períodos que essas federações estavam fortes, e agora a gente está indo para a NPC. Então a gente sabe que você tem um outro compromisso aí, nunca foi fácil, nunca vai ser fácil, só que a gente gosta.
a gente quer trazer a guerra pra gente, né, Luan? Digamos assim, né? Então a gente vai mostrar um físico do Luan de volta aos palcos. Vocês podem ver que a evolução dele vai ser muito boa. E é isso. Cara, muito obrigado por você ter vindo aqui contar um pouquinho da sua história. Nossa história, na verdade. Nossa história, a gente já viu nesses 10 anos aí. É isso aí. Não tem... E acompanhar, né? Quais são as próximas expectativas aí? O que você pretende? Não parar de competir? Um recado que você dá pra galera aí? Um recado que eu dou pra galera, então... É que assim, esses anos que eu tive fora dos palcos, realmente fiquei com muita saudade. Mas na hora que você fica olhando os campeonatos aí, vê a galera que tava no seu tempo aí, galera competindo, galera se profissionalizando, você fala, caraca, será que era pra mim que vontade ali? Tá ali, que né? vontade. Porra, como que meu físico era pra estar? Só que eu me acalmei, até então conversei bastante com o Carlão. Momento, né? Falei, Carlão, não vou estar pensando nessas coisas, vou fazer o trampo de agora em diante. E realmente minha vida mudou muita coisa. Como eu contei lá no começo, a questão dos meus pais desaprovava eu ir treinar. Hoje eles são super a favor de eu treinar. Tanto é que sua mãe faz academia hoje. Faz academia, minha irmã começou também. E meus pais, cara, ficam super orgulhosos que eu tô dentro da academia hoje. Querendo ou não, é um orgulho para meus pais hoje, para minha família no caso. E o Carlão, tô sempre ali conversando com ele. Falei, Carlão, igual eu mandei mensagem para ele no começo do ano, falei, velho, tô pronto. Falei, vamos fazer o trampo. Aí comecei a arrumar alimentação, comecei a conversar mais com o Carlão sempre dando aquele apoio psicológico. Sendo chato em treinamento. Chato. Galera, tem uma história aqui ó, pra contar que o bicho vai ficar doido. Determinado campeonato. Pode contar, é legal isso aí. Ele não pôde ir, e eu sei que o Carlão é extremamente rígido, é um cara que não deixa falhar uma grama ali nas coisas ali. Aí foi esse campeonato que ele não pôde ir, me ligou, a gente ficou conversando. Meu avião, na verdade, foi cancelado o voo e eu não consegui encaixe para poder acompanhar o Luan. Eu só liguei para ele e falei, irmão, infelizmente eu não vou poder te acompanhar, aconteceu isso. E aí beleza, eu falei, segue todas as instruções aí que vai dar tudo certo. Aí ligou, ficou umas meia hora me motivando, falei, caralho, vou ganhar. Vou ganhar essa porra. E o físico tava impressionante. Até então que ele mandou carbar 2 vezes, né, com refeição livre, né? Refeição livre. Aí na hora que eu tava lá com o mercado com o carrinho, né, veio a história do Ronnie Coleman. Com o Kevin Levrone. Eu acho que o Kevin Levrone tinha passado pra ele que tinha bebido umas cachaças. Eu falei, cara, amor, vou pegar uma garrafa de vodka, mas ó, vou pegar essa garrafa de vodka. Pra quem não sabe, a história do Ronnie Coleman era o seguinte, o Ronnie Coleman chegou no Kevin Levrone e falou, cara, o que você faz pra ficar com um físico assim e tal? Aí o Kevin Levrone falou, cara, vai lá no meu apartamento que eu vou explicar pra você. Aí quando o Ronnie Coleman entra, ele fala assim, cara, toma essa cachaçinha aqui e relaxa. Ele disse que eles beberam a noite inteira. Aí disse que no dia seguinte o Ronnie Coleman tava com um shape incrível, né? E aí eu fiquei sabendo dessa história tem um mês. Você me contou isso aí com medo de me contar. Aí eu falei, velho, você vai ficar bravo? Eu falei, não. Ele falou, por quê? Ele falou, cara, eu entrei na cachaça um dia antes do... Eu falei, Carlão, velho, senta aqui, falei, tem um negócio pra te contar. Falei, campeonato de 2019, tomei umas cachaças lá antes de subir. Ele fez uma cara assim, mas ficou de boa. Se eu tivesse contado naquele ano, meu Deus do céu, eu falei, cara, esse cara não é o Ronnie Coleman, né? Mas enfim. Não recomendo fazer isso aí pra ninguém, tá? Achar que cachaça vai melhorar físico ou alguma coisa, não é bem assim. Mas eu fui e contei essa história, mas sempre que ele passa as coisas é na risca, né? Sim. Isso aí eu pisei fora e depois de 3, 4 anos vim conversar com ele sobre o ocorrido. O bicho é muito rígido. Galera, é isso. Obrigado aí pela audiência, né, Luan? Sim. Pra quem ficou até aí no final do vídeo. E cara, é isso. As próximas histórias vocês vão ver esse cara em cima do palco aí, vocês vão ver a evolução desse mutante aí. Luanzão, obrigado, irmão. Tamo junto, beleza, velho. é nóis. É nóis.